Muito bem, queridos e queridas, na aula de hoje eu queria falar com você sobre pensamento acelerado. Essa é uma palavra que a galera fala muito quando chega na terapia. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, eu quero desacelerar os meus pensamentos porque eu tô sempre pensando em alguma coisa, pensando no futuro. Meu Deus, a minha mente é muito agitada. Como que eu posso ajudar uma pessoa assim? Eu, como psicólogo e um dos fundadores aqui da Hebraica, a maior rede de terapia do Brasil, hoje eu vou te explicar como que é viver com pensamento acelerado, para você ver se você se identifica ou não. Eu vou explicar quando que o pensamento acelera, por instinto, por natureza de como o nosso psicológico funciona. Quando o pensamento desacelera também, naturalmente. E explicar que o problema do pensamento acelerado, ele vai muito além do que acontece dentro da sua cabeça e tem muito a ver com outras coisas que estão do lado de fora. E aí, para cada uma dessas coisas que estão do lado de fora, que acelera você aqui dentro, eu vou te dar um antídoto, uma forma de combater. Perfeito? Como que eu sei que eu sofro com esse pensamento acelerado? Na terapia, a galera que diz que tem pensamento acelerado vai relatar que tem muitos assuntos passando na cabeça ao mesmo tempo e nunca consegue terminar aquele assunto. Tem muitos prazos na vida dela que ela que estão perto de estourar. Eu preciso lembrar de pagar tal conta, de que eu prometi tal favor para tal amiga, que eu preciso, meu Deus, achar o valor do meu IPVA. E é uma sensação geral de não vou dar conta. Talvez um dos pensamentos mais comuns de quem tem pensamento acelerado é: meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta do que esperam de mim. Tanto os outros, quanto a burocracia que eu tenho que cumprir, quanto as contas, quanto no trabalho. Beleza. Se você se identificou, eu quero que você entenda que nem sempre o seu pensamento foi acelerado. Isso começou em algum momento. E se isso começou em algum momento, significa que isso pode deixar de existir. Se isso passou a existir, isso pode deixar de existir. E isso tudo depende de você entender por que o seu pensamento acelera, ok? E o que faz ele desacelerar. As pessoas desenvolvem o pensamento acelerado não é porque a sua mente quer te sabotar, mas porque a sua mente quer te ajudar. A nossa mente, o nosso cérebro, é uma ferramenta maravilhosa que no fundo, tudo que ela faz é querendo ajudar. E às vezes ela ajuda de um jeito torto, que faz mais mal do que bem, mas ela sempre quer ajudar. Então o nosso pensamento acelera quando ele precisa lidar com o caos. Então pensa nos momentos em que seu pensamento está mais acelerado, geralmente serão aqueles momentos em que você sente que tem mais caos acontecendo. Para mim, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? E os dois são bebês. Os dois têm abaixo de 1 ano e meio. Então, em alguns momentos, quando a gente tá fora de casa, a gente vai sair pra almoçar, a pequenininha tá chorando, o mais velho tá querendo sair da cadeirinha, a gente ainda não conseguiu que a nossa comida chegasse na mesa, as pessoas estão com calor, então tem vários problemas que eu sinto que estão acontecendo ao mesmo tempo. É uma chorando, é o outro isso, é a comida, é o calor, e eu me sinto sobrecarregado, eu sinto que não vou dar conta, e aí o meu pensamento acelera. Eu tento pensar o mais rápido possível para tentar resolver todas essas coisas num período curto de tempo. É um pensamento apressado e geralmente é quando eu fico ansioso e acabo, né, falando alguma bobagem que deixa minha esposa incomodada depois, tratando os meus filhos de um jeito que eu não deveria tratar, né, pegando, botando de um lado pro outro e tal, sem realmente respirar e olhar para eles. Mas a minha mente nesse momento, você tem que entender, ela tá tentando me ajudar. Ela tá acelerando para que eu consiga lidar com todos esses problemas. Se eu tivesse com a mente devagar, provavelmente eu não conseguiria pensar rápido o suficiente para resolver aquilo. Então, toda vez que a sua mente acelera, é porque ela quer te ajudar. Porém, às vezes ela não ajuda. O que isso tudo indica? Você tem que pensar, não, ah, meu Deus, a minha mente está muito acelerada. Você tem que entender que ela está acelerada como um sinal de que existe muito caos à sua volta. Já vou falar mais sobre que caos é esse, que você pode fazer, ok? Mas ela acelera porque ela se sente sobrecarregada, porque ela sente que tem muitas coisas acontecendo que ela precisa resolver. Guarda essa informação. Quando que o pensamento desacelera, gente? Olha que interessante. É o contrário. O pensamento desacelera quando as coisas estão em ordem.
Você já percebeu que quando a gente quer desacelerar o pensamento, a gente organiza as coisas? Coloca a louça no lugar, arruma a casa, pega o seu quarto, estende a cama, você vai no seu carro, tira o lixo do carro, passa um paninho por dentro. Por que a gente faz isso? Porque naturalmente a gente tem essa intuição de que organizar um ambiente externo, ou seja, reduzir o caos daquele ambiente, vai também me ajudar a organizar o ambiente interno, vai me acalmar. O pensamento desacelera quando as coisas estão em ordem, certo? Então, o seu pensamento acelerado, ele é uma consequência das coisas que não estão em ordem da sua vida. E eu não tô falando só de uma forma com símbolos. Ah, então será que o seu relacionamento não tá em ordem? Ou você tá sonhando com coisas que, né, sonhando com uma cobra e que a cobra tá em cima da árvore e aí isso não tá em ordem. Não tô falando nada mágico. Eu tô falando pra você, cara, a sua agenda está em ordem? Você tem uma agenda em que você coloca o seu compromisso das 7 às 8 da manhã, das 8 às 9, das 9 às 10, você tem o seu dia em ordem? O seu ambiente de trabalho, ele tá limpo, organizado, as coisas estão no lugar que elas deveriam estar? O seu planejamento da semana com o seu parceiro, por exemplo, seu esposo, sua namorada, você tem um planejamento do que vai ser essa semana? Olha, quarta-feira a gente vai sair no cinema, quinta-feira a gente vai fazer uma ligação, videochamada, trocar uma ideia, ou as coisas simplesmente vão acontecendo de forma desordenada, sem ordem? Isso também aumenta a ansiedade e faz o pensamento ficar acelerado. Porque quanto mais você precisa lidar com caos na sua vida, mais acelerado vai ser o seu pensamento, entendeu? Então, o pensamento desacelera quando as coisas estão em ordem. Tanto o seu ambiente físico, quanto a sua agenda, quanto os seus planos da semana, quanto você ter clareza, ordem, de qual é a ordem de importância das coisas que eu tenho que fazer hoje no meu trabalho. Se você tem clareza da ordem das coisas e as coisas estão organizadas, o pensamento desacelera. Você não precisa forçar o seu pensamento a desacelerar, já reparou? Basta que você comece a colocar as coisas em ordem, e não só as coisas físicas. E o seu pensamento vai desacelerando. O problema das pessoas com pensamento acelerado não é só algo interno, mas uma consequência de uma vida caótica. E eu quero que você pense aqui em 3 fatores: ambiente, rotina e atenção. Você pode ter ambiente caótico ou ambiente ordenado. Você pode ter rotina caótica ou ordenada. Você pode ter atenção caótica ou ordenada. Então olha que interessante os exemplos que eu vou dar para você. Um ambiente caótico, o que ele tem? É um ambiente com muitas distrações, em que é difícil encontrar as coisas, porque tem uma tesoura na gaveta das meias e tem um livro na gaveta das tesouras. É um ambiente feio, porque a feiura é muitas vezes a ausência de ordem. Você acha uma coisa feia porque você não vê lógica, você não vê ordem naquilo. Então, o que eu posso fazer com um ambiente que é caótico? Eu preciso organizar o meu ambiente. E tem 2 regrinhas muito simples para organizar qualquer ambiente, que são as mesmas 2 regras que você vê que todos os supermercados seguem. Ou pelo menos aqueles que a gente gosta de fazer compras, porque a gente encontra as coisas, né? Coisas parecidas vão juntas e cada coisa tem o seu lugar. Eu adoro essas 2 regrinhas. Coisas parecidas vão juntas, cada coisa tem o seu lugar. É por isso que tem a gaveta dos talheres, porque os talheres são coisas parecidas. E é por isso que os talheres têm um lugar, que é a gaveta dos talheres. Cada coisa tem o seu lugar, coisas parecidas vão juntas. Na minha geladeira eu coloco lá, as carnes vão no mais ou menos na mesma região da geladeira, os iogurtes vão em outra, né? As coisas parecidas vão juntas e cada coisa tem o seu lugar. Aqui é o lugar dos iogurtes, aqui é o lugar das... Isso vale para sua casa e isso vale para suas tarefas e isso vale para seus compromissos. Próxima. Rotina caótica. A rotina caótica é a rotina em que tem sempre algo te pegando de surpresa. Quanto mais caos, e traduza aqui caos como coisas inesperadas, surgem na sua vida, mais acelerado vai ser o seu pensamento. Então eu quero que você pare agora e pense assim: nessas últimas semanas, eu tô percebendo que meu pensamento tá acelerado. Quais são as coisas que têm me pegado desprevenido ou desprevenida nas últimas semanas? E parece que sempre estão me pegando desprevenido. Ah, são problemas que aparecem com a minha cachorrinha.
Ah, não, é o meu filho que sempre tá fazendo tal coisa. É o meu trabalho que sempre estão me pedindo isso. Por que que essas coisas estão assim, te pegando de surpresa? É porque você tá criando uma expectativa irreal sobre a vida? Você tá imaginando que tudo vai ser sempre tranquilo e não vai ter surpresa? Você tem que baixar um pouco a sua expectativa sobre a vida? Será que é porque você tá dando uma solução temporária para os problemas e aí os problemas continuam aparecendo e você deveria dar uma solução permanente? Então, se tem algo sempre te pegando de surpresa, a minha recomendação para você é, tá? Para uma rotina que tenha regularidade. Que você tenha pelo menos duas coisas: horários fixos para refeição. Então, trabalho e sono. Eu sempre como café da manhã, almoço e janta nos mesmos horários, mais ou menos. Horário para trabalhar, horário para dormir. E que esses sejam horários mais ou menos fixos. Não precisa ser obsessivo com isso. Pode ser uma flexibilidadezinha, mas mais ou menos ali em cima da hora. E acordar uma hora antes de começar o dia. Por quê? Para que você não acorde já tendo que lidar com 1 milhão de coisas caóticas. Se você acorda e você já tem agora 5 minutos para pegar o ônibus, cara, você já acordou com o pensamento acelerado, porque a sua mente já tá tendo que resolver o caos que jogaram na cara dela. Se você acordasse 60 minutos mais cedo, e isso você pode fazer dormindo mais cedo, e eu sei que é difícil para alguns, e temos vídeos aqui no canal ensinando como dormir mais cedo, você vai ter esse tempo para acordar e esse tempo é seu, para você colocar a ordem que você quiser. Eu vou tomar o meu banho com calma, fazer o meu café da manhã com calma e assim por diante. E eu crio essa ordem que me protege e me dá estabilidade. Estabilidade fora significa menos pensamento acelerado dentro. E aqui por fim a gente tem a atenção caótica, que é aquela atenção que está sempre tentando te puxar para fora do que é mais importante. Ou a que nem sabe o que é importante. Atenção caótica significa: eu não sei o que é mais importante agora e eu tô sempre com a minha atenção sendo puxada, sendo interrompido, tanto por alguém que tá me chamando, quanto por um problema que eu tenho que resolver que não tem a ver com a coisa que eu tô trabalhando aqui. Pô, eu tô aqui gravando vídeo. Eu não posso estar com o meu celular em volta e aí aparece uma notificação e aquilo interrompe, rouba a minha atenção. Eu não posso estar aqui do lado com um livro muito interessante, nossa, um livro muito interessante do lado da minha mesa, que eu vou ficar com vontade de parar pra ler o tal do livro. Eu não posso. Que na minha casa todo mundo acha que pode bater aqui na porta pra chamar a atenção do Henrique, pra que ele saia do trabalho. Não. Eu preciso que a minha atenção seja ordenada. E a atenção ordenada é: algumas dicas. Trabalhar ou estudar em blocos de 60 a 90 minutos, com pausa de 10 a 15 minutos. Então, pô, eu trabalho 1 hora 100% focado, sem nada me distraindo, e depois eu faço uma pausa de 10 minutos ou 15 no máximo. Desligar todas as notificações do celular. E depois de desligar todas elas, você só liga as que são essenciais. É o que eu faço com o meu uso de celular, né? Tem gente que nem sabe que dá pra desligar as notificações. Dá pra desligar todas. Todas as notificações que você recebe, você tem controle pra dizer: eu não quero mais receber desse aplicativo aqui, dessa coisa aqui. Menos uma coisa te interrompendo e roubando a sua atenção. A gente tem que ter controle e ordenar tanto o nosso ambiente, quanto a nossa rotina, quanto a nossa atenção. E, gente, não é sobre o que você vai fazer com o seu pensamento. É o que você vai fazer com o caos. Como você vai olhar para sua vida e reduzir um pouco do caos. Você não precisa pensar em como eliminar todo o caos da sua vida, mas começa com uma pequena coisa que você pode organizar e colocar ordem hoje. E você vai ver que aos poucos o seu pensamento vai desacelerar muito. E a sensação de não vou dar conta vai ser cada vez mais rara. Queridos, se inscreva no canal para receber mais aulas completas como essas. Um beijo do psicólogo Henrique e até a próxima.